E destruir de vez com a menina não custa. Se ela abrir o bico, vão destruir com a menina. E destruir de vez com a menina não custa. Conseguimos ainda, a Polícia Federal não conseguiu ainda acessar os dados do sicário, não conseguiu acessar o celular do sicário. Mas a Joana, a irmã, teve acesso ao material que está nas nuvens. E ela diz que esse material acaba com a família inteira. Diz o Keyson, aqui, com Manuel. Irmão, primo da Joana. Irmão, vou marcar um café da tarde, então, para a gente levar ela. Porque passou a noite em claro abrindo o iCloud. O iCloud dele, do irmão sicário. Aí viu coisa demais. Aí tomou um remédio aqui agora. Falou que não tem condições de ir. E o que é isso? Esperar ele responder para a gente já ter um relacionamento, um contato com ele também. Entendeu? Keyson, em relação à prima, falando com o Manuel, ela falou demais. O Manuel, eles estão cheios, também acho, eles estão cheios de problema do mais alto nível, para ela pôr ela no meio da delação, por exemplo, e destruir de vez com a menina não custa. Se ela abrir o bico, vão destruir com a menina. E destruir de vez com a menina não custa. Se ela abrir o bico, vão destruir com a menina. Não custa. É hora de sentar, acalmar e alinhar. Vocês estão entendendo do que nós estamos tratando aqui nesse exato momento, nesse vídeo? Transferências de presos. Eu me lembro, foi um choque para todos nós, a morte do senhor Felipe Mourão, conhecido como Sicário. Me custou acreditar que fosse um suicídio. Infelizmente eu tive que ver a cena, uma cena dura, doutora Cláudia. Ver um ser humano tirando a própria vida. Lamentável, mandamos investigar, ministro Cássio, com a suspeita de que pudesse ter sido uma queima de arquivo, alguma coisa do tipo, mas todos os indicativos até agora da Polícia Federal indicam que não foi isso. Foi um ato voluntário dele. As razões nós não sabemos ao certo, mas não há um elemento de instigação que tenha sido verificado para a prática de um ato atentatório contra a própria vida. Naquele momento, a Polícia Federal, muito preocupada, entra em contato com o meu gabinete, comigo. Como nós não sabíamos o que se sabia, ministro Cássio, que havia envolvimento de um crime organizado pesado, uma turma com sicário, com policiais federais infiltrados na organização criminosa, com um grupo de hackers, ainda todos desconhecidos, era com o risco da integridade física de Daniel Vorka. E num ato momentâneo, a Polícia Federal pede para que ele vá para um presídio federal, porque não se sabia a penetração desse crime organizado todo. Às vezes é uma comida envenenada, às vezes é uma água, e se apaga uma pessoa, ou se apaga um arquivo. Tomei a decisão única e exclusivamente para preservá-lo naquele momento. Uma decisão dura. Mandar para o presídio federal. Tomo a decisão, chamo os advogados e digo o seguinte para os advogados. Diante do quadro atual, se os senhores têm segurança da integridade física do cliente dos senhores, em um outro local eu transfiro. Só resta a gente orar pela segurança agora do ministro André Mendonça, né? Gente, essa coisa tá indo tão fundo, é tão sério. Peraí que tem mais. Tem mais coisa por vir. Eu havia determinado que fosse preservado o iCloud do sicário. Essa semana eu determinei a quebra desses dados. Vamos ver o que virá de lá. Que deixou a irmã do sicário passando mal. Eu não sei. E claro que essa coisa toda se entrelaça com a iminência da audiência que Gilmar Mendes, forçando a barra, marcou para supostamente tentar liberar o pai de Vorcaro, o Henrique Vorcaro, que acaba de ser envolvido nesse novo escândalo da irmã de sicário, dizendo que tem documentos para acabar com a família inteira. E o Gilmar Mendes, nessa audiência que aconteceu hoje, tentou emparedar André Mendonça, supondo que André Mendonça estivesse prendendo para conseguir delação premiada. A mesma acusação que Gilmar Mendes fez à Lava Jato, que causou o debelamento da Lava Jato. Vamos conferir aqui. Minha única pretensão aqui é aplicar a lei. Vossa Excelência tem razão, não se prende para delação. Seria abjeto fazer isso. E eu não me presto a trabalhos abjetos. Se prende, se está praticando crime, se está obstruindo a justiça, se está tentando ocultar provas,
Se há uma continuidade delitiva, para isso se prende. Minha única pretensão aqui é aplicar a lei. E André Mendonça encerra a conversa com Gilmar Mendes falando a respeito de decisões judiciais serem públicas. Gente, o clima tá quente, mas tá quente lá naquele STF. Mário, eu faço questão de publicar minhas decisões. Sabe por quê? É uma forma da sociedade criticar minhas decisões. Não, mas Vossa Excelência não tem alternativa. É a lei que manda. É a Constituição que manda. Vossa Excelência não escolhe se publica ou não publica a decisão. Não. Tem decisão que é pública e tem decisão que eu posso manter em sigilo, reservado aos magistrados. Não, mas a rigor, é distinto. Não, mas a rigor as decisões têm que ser publicadas. Não, nem todas. Inclusive para o controle geral e o controle social. Fico feliz que Vossa Excelência estimule isso. Não, é fundamental. Nós aqui do país de Bangladesh do Sul, que observamos tudo que acontece lá no país das bananas, que, digamos, né, sobre Tayaya e Companhia Limitada, tudo no sigilo.